Agora que nós já discutimos o suficiente como somar frações, a gente vai começar a discutir como subtrair frações. Quando a gente subtrai uma coisa da outra, o resultado dessa subtração se chama diferença. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é encontrar a diferença entre duas frações. Mas antes da gente começar propriamente a trabalhar com frações, eu gostaria que você percebesse que a diferença nada mais é do que aquilo que falta. Eu vou escrever aqui. Aquilo que falta ao menor para alcançar o maior. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que, em geral, numa subtração, você tem alguém que é maior e alguém que é menor. A diferença é justamente o que leva um a ficar igual ao outro. Então, isso que é o conceito de diferença. E é o que a gente vai encontrar através da operação chamada subtração. Então, por exemplo, se eu tenho 5 maçãs e você tem 3 maçãs, eu tenho mais maçãs do que você. Quantas maçãs eu tenho a mais? A gente faz a conta de subtrair e a diferença é igual a 2 maçãs, o que expressa quantas maçãs você precisa adquirir para ficar igual a mim, com 5 maçãs. Estenda essa ideia para as frações. Pense agora que eu tenho 5 quartos e que você tem 3 quartos de uma mesma coisa. Veja como é exatamente a mesma ideia. Se eu tenho 5 quartos e você tem 3 quartos, quanto você precisa para ficar igual a mim? Você precisa de 2 quartos. Agora, você já sabe, porque você já viu em vídeos anteriores, que quando eu expresso aqui quartos, significa que eu peguei alguma coisa inteira e dividi em 4 partes iguais. E isso que está escrito nessa linha pode ser expresso dessa forma aqui, ó. 5 quartos. O que você tem? 3 quartos. E a diferença, o que está lá? 2 quartos. E é desse jeito que a gente faz a operação com frações. Vamos refazer essa conta agora usando diagramas. Imagine 3 discos idênticos e cada um deles vai ser dividido por mim em 4 partes iguais. Então está aqui o primeiro sendo dividido em 4 partes iguais. O segundo sendo dividido em 4 partes iguais. O terceiro sendo dividido em 4 partes iguais. E aí eu vou começar representando aquilo que eu tenho, 5 quartos. Então eu tenho esse pedaço é meu, esse outro pedaço também é meu, esse outro pedaço também é meu, esse pedaço aqui também é meu. Perceba que eu tenho um disco completo, mas isso ainda não atinge os 5 quartos. Então, para que eu chegue aos 5 quartos, eu preciso de mais um pedaço do segundo disco. Então, isso aqui é o que eu tenho. São esses 5 pedaços, cada pedaço recebe o nome de quarto, porque você dividiu aquilo em 4 partes iguais. Agora eu vou representar aquilo que é seu. Você tem 3 quartos.
Então, isso aqui é seu, isso aqui também é seu, e isso aqui também é seu. Portanto, você tem, está representado aqui o que você tem, que são 3/4. Então, perceba só, você tem aqui um pedaço igual ao meu. Aqui você tem mais um pedaço igual ao meu. Aqui você tem mais um pedaço igual ao meu. E aí o que era seu acabou. Você tem naturalmente menos do que eu. Mas quantos pedaços lhe faltam para você ficar igual a mim? Ainda falta você ter mais 2 pedaços para se equiparar ao que eu tenho. Então, isso que está representado aqui é uma analogia, só que usando diagrama, ao que a gente acabou de mostrar. Então, eu tenho 5/4, você tem 3/4. E a diferença entre o que nós temos corresponde a 2/4. Agora, é interessante chamar a atenção para a questão das frações equivalentes, que nós já discutimos aqui. 2/4, vamos lá. Vamos representar isso. 2/4. Vou pegar aqui o primeiro quarto e vou pegar aqui o segundo quarto. Se você olhar com atenção, esses 2 pedaços juntos correspondem à metade de um disco. De fato, porque 2/4 é uma fração equivalente a 1/2. Dá o mesmo efeito que pegar o disco, dividir ele ao meio e dar a metade para alguém. Então, ter um meio, ter a metade de um disco é a mesma coisa que ter 2/4 de um disco. Na prática, a subtração funciona da mesma forma que na adição. Como eu tenho 2 frações com os mesmos denominadores, eu simplesmente opero com os numeradores. Então, como aqui é 4, aqui também é 4, eu simplesmente ignoro o 4 para efeito da operação, preservo o 4 aqui e vou fazer a conta 5 menos 3, 2. Vamos para um outro exemplo. Se eu tiver que fazer 7/3 menos 4/3, como os denominadores são iguais, basta que eu opere com os numeradores. Então, 7 menos 4, 3. 3/3, que na verdade equivale a 1, né? Se eu tiver que fazer 10/7 menos 2/7, como os denominadores são iguais, basta operar com os números que estão nos numeradores. 10 menos 2, 8. 8/7. No próximo vídeo, nós vamos discutir como fazer a subtração das frações em situações em que os denominadores não são iguais.